Mas é uma fala muito importante no meio desse episódio que não pode passar despercebido. Uma coisa legal que eu reparei, que eu queria ver se vocês também repararam, é que confesso que estou com o estômago super embrulhado depois de ter visto esse episódio, mas estou aqui para falar sobre curiosidades e contar para vocês o que a equipe falou também sobre o episódio, o que a Zendaya, o diretor de fotografia falaram sobre este episódio, coisa que você não vai achar em qualquer canal não, viu? E óbvio, a gente também vai comentar e analisar este 5º episódio da 2ª temporada de Euphoria. Bora lá! Estamos em uma maratona nesse canal sobre Euphoria, então tem muito vídeo se você chegou agora para assistir e vem muita novidade por aí ainda, então se você não é inscrito, se inscreve aqui, tem muita novidade para chegar, aproveita, deixa um joinha nesse vídeo, vai, não custa nada, ajuda muito meu trabalho. Também me segue lá no Instagram, lá eu posto muitas novidades todos os dias também sobre séries, audiovisual e afins. Bom, a gente teve um episódio muito intenso, a gente não conseguia respirar e foi muito doido ver a trajetória da Rue. O episódio já começou porrada, a gente não teve algumas artimanhas que normalmente, né, Euphoria utiliza, como a luz um pouco mais lúdica, ou voz em off, né, que não é da pessoa ali falando, ou a quebra da quarta parede, ou alguma coisa mais artística. Não, a gente teve um episódio que já começou cru, caótico. Quem já presenciou de perto, já acompanhou alguma pessoa com vício, sabe que tudo que foi retratado ali não é mentira. Infelizmente é o que normalmente acontece com as pessoas, né? Quando elas vão cada vez mais adentrando nesse mundo, e o processo físico que acontece também no corpo da pessoa. É super importante para a gente entender que o vício não é uma coisa que a gente escolhe ou que é fácil de largar como muitas pessoas acham. O vício é um processo do corpo, né? Ele reage àquilo. Então, você estar em abstinência realmente dói. Você sai do seu racional, porque o seu corpo tá fazendo 1 milhão de coisas ali para te machucar, para te punir por você não tá, né, dando o que ele queria naquela hora. Então, realmente é um assunto muito delicado, como a gente já falou por aqui, essa série é super pesada, então cuidado com o gatilho, galera. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que a Zendaya e o diretor falaram também, que eu acho bem importante sobre esse episódio. Uma coisa que eu quero trazer aqui, que eu não sei se todo mundo sabe, é que o Sam Levinson, o diretor e escritor dessa série, ele já teve problemas com drogas antes, então muito do que ele traz na série vem da bagagem que ele viveu também, e aí a gente entende que ele realmente quer retratar isso de uma forma verdadeira para conscientizar. Então não é o que a galera tava achando no início, né? É uma modinha, ele tá falando sobre droga superficialmente, a gente tá vendo cada vez mais que não, é o contrário, ele tá mostrando o quanto mexer com tudo isso é muito pesado e o quanto isso afeta muito mais do que só você, né? Falando agora das curiosidades, a gente já sabe que este episódio levou 1 mês para ser gravado, sim, um episódio só, 1 mês. Aí pra galera que acha que é gravado assim, ó, eu imagino que deve ter dado muito trabalho, né? A gente tem várias cenas em movimento e tudo mais, então eles demoraram 1 mês só para o episódio número 5. E o Sam também falou um pouquinho sobre o que ele trouxe nesse episódio em si. Uma das falas dele é que se esse episódio vai ser honesto com as drogas e com o vício, ele também tem que ser honesto com a pessoa que está viciada e no que ela acaba se tornando. E ele também quis mostrar na perspectiva da família o quanto é difícil passar por isso e o quanto é difícil tentar conversar racionalmente com uma pessoa que não está racional naquele momento. Já a Zendaya falou que o importante foi não esconder, né, o quanto esses momentos podem ser feios, o quanto esses sentimentos podem ser feios, assustadores, e mostrar a devastação que pode fazer, não só para a pessoa que está passando por aquilo, né, que está entrando cada vez mais no fundo do poço, mas também para a família. A Zendaya também falou que foi super difícil assistir a Rue machucar as pessoas que a Rue gostava, né, que isso quebrou o coraçãozinho dela, mas que Euphoria é sobre empatia, então o papel dessa série é fazer você se colocar no lugar do outro, entender, né, como é que é ser o outro e tentar sentir como é que é existir em outras mentes. Eu achei essa fala dela muito bonita, né? Como é que é sentir estar em outro, naquele lugar. Você começa a entender um pouco melhor do que é passar por tudo aquilo, né? Que talvez não seja tão fácil assim mesmo. Colocar no lugar do outro, esse é um dos papéis mais legais da arte, né? E o audiovisual tá aí
pra gente se sentir no lugar do outro e ter mais empatia. Bom, temos que falar sobre a atuação da Zendaya nesse episódio. O que foi isso? Meu Deus, assim, não tem concorrente no Emmy. Pode entregar o prêmio pra ela já, pode entregar. O que essa pessoa fez é imensurável. Vocês não têm ideia do quanto fazer aquilo é difícil, e não é só pelo grito e pelo choro, né, que muita gente acha que é só por conta disso, os extremos que ela chegou. É pela habilidade dela de achar os momentos certos de cada situação, entender os altos e baixos da cena. Essa foi uma coisa que o diretor mesmo falou sobre ela, o quanto é inteligente ver ela no set, né, escolhendo quais são as nuances que ela vai trazer para cada coisa que ela fala, para cada coisa que ela faz, né? Como vai reverberar uma situação que aconteceu nela. Ela é uma atriz excelente, inteligentíssima e, assim, uma das melhores, eu acho que é a melhor dessa nossa geração agora. Inclusive, muita gente tá falando, mas a Cassie também merece ganhar. A Cassie entraria na premiação como atriz coadjuvante, ela não é a principal da série. Então, sim, pode vir Emmy para a Zendaya e para a Cassie. Cassie é ótimo, né? Para a atriz que interpreta a Cassie, que é a Sydney, sem condições também, né? A Sydney tá indo cada vez mais profundo, né, nessa temporada, mostrando cada vez mais o trabalho dela. A gente tem uma cena sensacional dela nesse episódio aqui, e tenho quase certeza que ela vai ser indicada sim. Pelo menos a indicação ela tem que ter. Outra curiosidade também que a gente teve no vídeo de bastidores sobre esse episódio é que o Marcel, o diretor de fotografia, falou que ele se inspira muito em fotografias contemporâneas. Inclusive, ele passou o nome da fotógrafa com que ele se inspira muito, é essa aqui, ó. E realmente, se você der uma olhada no trabalho dela, lembra bastante alguns takes, né? Alguns quadros dessa segunda temporada de Euphoria. Achei muito legal ele compartilhar com a gente um pouquinho mais do processo dele também. Bom, vamos começar a adentrar este episódio que foi super intenso, super bonito também, assim, por mais que pesado, bonito de acompanhar tudo acontecer, porque eles fizeram de uma maneira muito interessante. E uma das coisas que eu falei é que o episódio passado, o quarto, me deixou muito abalada psicologicamente, mexeu comigo muito internamente, e esse episódio mexeu comigo muito fisicamente, eu fiquei fisicamente dolorida, enjoada e tudo mais, né? Então é o que a série se propõe fazer sempre, né? A gente sentir o que é tá ali também, pra mim, super funciona, só não é legal. A gente começa com uma cena super intensa e complexa entre a Rue, a mãe dela, e a Dia, né? E essa cena dura mais ou menos 13 minutos, é uma cena enorme, né? De uma coisa muito caótica acontecendo, e a gente tem um sentimento de claustrofobia, né? A gente fica ali dentro daquela casa com tudo aquilo acontecer. E eu queria ressaltar aqui a importância da direção do Sam, porque não é fácil segurar uma cena dessa por muito tempo, e é fácil você passar do ponto também. Uma das coisas que às vezes as pessoas não entendem sobre o audiovisual é que o diretor tem uma super importância para fazer o ator chegar naquele ponto. Então acho que, óbvio, o Zendaya já é sensacional, mas o Sam é como se eles dois juntos, assim, fossem a dupla perfeita. Fazem o trabalho ser 10 vezes melhor, porque tem um encaminhamento ali. Quando a gente não é bem dirigido, dificilmente a cena sai com uma potência que ela poderia, né, sair. E ela tá super potente, então a gente tem que sim parabenizar o Sam. Inclusive, o início desse episódio, né, que começa com um close fechado na Dia, já é muito legal, porque a gente não vê a discussão da Rue com a mãe, mas a gente entende ali, por aquele take fechado, pela carinha dela, que aquilo ali abala muito uma família, que aquilo lá mexe muito com ela. Então, a gente entende logo de início que aquela conversa ali também reverbera em outras pessoas, né? Foi mais uma escolha muito inteligente do Sam. A gente tem discussões fortíssimas, eu não consigo pontuar exatamente tudo, vou passar pelas coisas mais importantes aqui pra gente ir comentando. E a gente descobre em certo ponto que a Jules contou, né, sobre tudo aquilo. Foi um choque, acredito que pra muita gente, e mais um choque ainda quando a gente descobre que ela está lá. Então a gente tem uma perspectiva achando que aquilo ali tá gerando em torno só da família, e a gente leva um susto junto com a Rue. Opa, tem mais gente por ali, tem mais gente vendo isso. Então é forte pra gente também que tá assistindo, já que a gente não sabia que eles estavam ali. Inclusive a Runter, que faz, né, a Jules, falou que pra ela, né, aquela foi a atitude mais madura que a Jules poderia fazer pela Rue, né? Tem que buscar ajuda, não tem que fazer mesmo, tem que contar pra tentar fazer alguma coisa. A gente começa a entrar no ponto da história que eu falei pra vocês um pouquinho lá no episódio passado que isso poderia acontecer. O sponsor da Rue, né, naquele episódio especial, fala pra ela sobre esse ponto do vício, que
que é um lugar onde você começa a afastar todas as pessoas que te amam, porque, né, você tá incontrolável, o vício tomou conta do seu corpo. E isso tá acontecendo aqui agora com a Rue. Então ela tá realmente falando tudo que tava ali no subconsciente, enfim, internamente pra ela, pra todo mundo, né? É como se a pessoa realmente virasse um monstro, né? Como algumas pessoas colocam. Ela tá fora de si, ela tá num modo irracional, o corpo dela tá punindo ela ali, né? Como a gente já comentou no início. Então é muito difícil pra Rue, né? Porque ela não consegue controlar o corpo dela e ela acaba falando muita coisa ali nesse momento de raiva, mas muito difícil também pra quem tá ouvindo. E aí o que, né, normalmente acontece e que eu vejo que na série isso pode acontecer é que as pessoas que acabam ficando nessa hora são as pessoas que realmente vão passar por cima de tudo porque realmente amam muito aquela pessoa. E aí não é o amor romântico, é o amor mesmo que vem do âmago. Então, normalmente quem fica ali é pai, é mãe, é família, porque não é todo mundo que aguenta ouvir um monte de porrada de alguém, né? E ter que ainda assim fazer algo em prol dessa pessoa. Então, Jules e Rue, a gente não sabe como é que vai ficar, porque até que ponto, né, a Jules tá preparada ou precisa, né, passar por tudo aquilo ali. Às vezes ela não tá num momento bom também, vai ter que se recolher, vai ter que se retirar dessa história toda, ou não, ou se ela vai estar forte o suficiente e ama o suficiente, né, não colocando o amor dela em prova, mas enfim, se tá forte o suficiente pra lutar pela Rue, mesmo ela falando tudo aquilo. Uma coisa importante da gente ressaltar também é que a gente vê, né, na discussão ali da Rue, na verdade não é discussão, né, a Rue joga um monte de coisa na cara da Jules, a gente vê o quanto o relacionamento delas não tem diálogo, né, porque é uma coisa que aconteceu lá atrás, quando a Jules deixou a Rue na estação de trem, ainda tá assombrando a Rue, então num momento de euforia como esse, né, do que aconteceu, ela ainda colocou na mesa, né, sobre essa situação. Então, é um relacionamento que não tem diálogo, né, elas não falam muito sobre as coisas que aconteceram para tentar resolver e tal, e isso só agrava tudo. Inclusive, a gente tem uma fala super forte da Rue aí, né, na discussão com a mãe dela, ela fala sobre, se você não gosta de mim, eu também não, se você queria que eu fosse diferente, eu também queria. Isso mostra o quanto a pessoa, sim, quer sair daquela situação, não é, eu tô me drogando porque eu sou doidona e feliz e tal, existem muitos problemas psicológicos por trás disso, e ali nessa fala a gente vê o quanto isso é forte, né? O quanto ela também, pra ela também, é difícil lidar com tudo isso. Vocês lembram da cena da porta que a Rue, né, tenta entrar no quarto da irmã, onde a mãe dela tá ali e tal? Uma curiosidade é que a Zendaya fez tanta força naquela cena que ela realmente acabou se machucando com aquela porta. Então ela tem um arranhado na perna, uma cicatriz na perna daquela cena e tal. E isso, infelizmente, é uma coisa muito comum em cenas como essa, porque a gente não consegue exatamente medir a nossa força ali, já que a gente tá entrando com tudo na cena, né? Já que a gente tá vivenciando tudo aquilo. Então é difícil e nesses momentos é muito fácil algum acidentezinho assim acontecer, mas tá tudo certo, foi só um arranhão, mas para vocês entenderem o quanto essas cenas realmente são muito intensas. Inclusive o elenco nos depoimentos também falou sobre essa cena e o quanto foi importante para eles a cada pausa eles se abraçarem, eles perguntarem se tá tudo bem, você tá bem, eu te machuquei, eu não te machuquei, tá tudo certo. Diz que foi uma coisa muito presente no set ali naquela hora para ninguém sair machucado e também porque a energia da cena já era muito intensa e complexa, né? Então eles precisaram muito desse carinho, desse aconchego nas horas de pausa também. Bom, a gente viu que o Elliot que acabou começando tudo isso, né? Eu não sinto ele uma pessoa ruim, do tipo, eu quis falar pra Rue se ferrar, acho que ao contrário, ele tá consciente que a Rue tá indo pra um caminho que... Ele vê que a Rue tá indo pra um caminho muito sem voltas, né? Então, na minha visão, acho que ele tá tentando ajudar realmente, e a Rue e a Jules também, como a gente falou. E se a gente prestar atenção, a hora que o carro, né, a Rue decide ir pro hospital com a mãe, sai no carro e tal... A Jules já tinha ido embora, mas o Elliot ficou ali, como se ele ainda estivesse escutando ou cuidando de tudo aquilo ali, sabe? Eu não sei, vejo bastante gente falando que ainda tem o pé atrás, ou que acha que ele pode estar querendo alguma coisa. Eu acho que, minha opinião, que ele realmente se apegou a Rue, ou que ele entende o que a Rue passa. Enfim, como a gente viu, né, nos episódios anteriores, ele consegue enxergar bem as pessoas, né? Então ele entendeu muito da Rue sem falar muito com ela, né? Eu realmente acho que ele tem um cuidado com ela e que ele tá ali, né, tentando entender a situação
esperar, não sei. Mas estava ali presente para ela, sabe? Eu senti isso. Bom, a Rue vai na casa do Fez e ele não tá lá, ela acaba achando abrigo na Lexi e o que aconteceu? Eu falei para vocês, eu não sei se vocês lembram, no episódio que a Rue vê o Nate e a Cassie, eu falei pra vocês, era um detalhe muito pequenininho, porque foi muito rápido, mas ela viu os dois no carro. Então eu avisei aqui, falei, ó galera, essa série não dá ponto sem nó, essa visualizada aí que a Rue deu nessa situação vai servir pra alguma coisa, e a gente vê aqui na casa da Lexi a merda acontecer. Foi super engraçada a situação, né, porque a Cassie aparece ali com aquela positividade tóxica, né, então, só viver um dia de cada vez, tá tudo certo, como se as coisas fossem muito fáceis assim, não são, e aí a Rue jogou a merda no ventilador pela segunda, terceira, quarta vez nessa temporada. E a gente tem uma atuação brilhante da Cassie, como eu falei pra vocês, né? Por outro lado, eu deixo aqui minha crítica para a Mary. Eu não lembro o nome da atriz que faz a Mary, mas achei que, não sei se pela atuação da Zendaya e da Cassie tá tão lá no alto, né, e da galera toda, a Mary ficou um pouquinho para trás ali na hora de sentir a raiva mesmo, enfim, acho que pra atriz deve ter sido um pouco mais difícil de entrar nesse sentimento mais pesado, que são mais difíceis, né, então acho que ela ficou devendo um pouquinho ali, mas de resto, Cassie brilhou, né? Você vê na expressão dela, tanto de coisa que tá reverberando dentro, né? Ela já tá com o olho cheio de lágrimas, mas ela não pode, porque aí vai entregar, e aí ela tenta sorrir, é aquele sorriso amarelo que você... o que eu faço? Enfim, é muito legal assistir, prestando atenção nas expressões, né? No que acontece internamente com ela. Porque nem sempre a gente tem que mostrar, nem sempre a gente tem que falar. Às vezes a coisa tá interna, e essa atriz traz isso muito bem. E aí eu sei que muita gente ficou curiosa pra ver, né, o restante da briga. Elas subiram e a gente não acompanhou mais, porque o episódio a gente tava acompanhando a Rue. Eu confesso que eu tava tão imersa ali no que a Rue tava sentindo e no que tava acontecendo, que eu não quis ver, realmente, assim, eu acho que ia cortar muito barato, cortar a cena pra elas, né. Então achei que foi uma escolha muito sábia do diretor, e episódio que vem a gente vai ver todo esse desenrolar aí desse rolê. Nesse episódio a gente também entende que a Rue tá entrando naquela fase de roubar as coisas para conseguir bancar suas drogas, né? A gente sabe que, infelizmente, isso também é muito real. Então, a gente vê ela passando no Fez de novo, o Fez tá lá. Tem uma fala muito interessante que ela fala que eu tento de todas as maneiras não sentir mais isso, né? O quanto ela quer parar de sentir tudo aquilo. Como a gente comentou aqui, é um processo muito pesado internamente, psicologicamente falando. O Fez expulsa ela acha, né, uma casa ali em que tem a opção de entrar no portão. E aí ela vai começar a pegar algumas coisas que podem dar um retorno financeiro para ela, né, roubar coisas para ela comprar essa droga, e também por conta da dívida que ela tem, né, dessas drogas que a galera jogou no vaso. Ela tá ferrada se ela não pagar essa dívida. Então, ela entra nessa casa. Eu vou dar uma salva de palmas aqui pro Sam de novo, o roteirista, que mesmo num episódio deste nível, que quase mata a gente do coração, ele conseguiu colocar alguns pontos de comédia. Então, não sei vocês, mas vários dos momentos que ela tá em fuga dos policiais, eu acho que teve um tiquinho da comédia ali. Tem uma cena com o cachorro, né, que o cachorro tá dentro da casa que ela foi invadir, e ela acaba brincando com o cachorro, que é enorme, mas ao mesmo tempo tem uma casa que ela foi fugir e tinha uns cachorros muito pequenininhos, e os cachorros pequenininhos fizeram o estardalhaço ali, então é engraçado. São detalhes que fazem a diferença, e várias casas, lugares que ela passou e tal, acabaram tendo algum detalhezinho que conseguia arrancar um riso da gente também, por mais pesado que tenha sido o episódio. Vamos dar uma salva de palmas para o trabalho físico da Zendaya também, né, que pelo amor de Deus, quanta coisa essa menina fez nesse episódio, pulou e tal, fez lepacura ali. Foi sensacional ver o trabalho dela, realmente, não só da atuação, mas do trabalho físico, né. E a gente chega num ponto do episódio que eu quero muito pontuar para vocês, muito conversar sobre ele, porque para mim fez toda a diferença que ela fala. Infelizmente eu não tô vendo muitas pessoas falarem sobre, mas quando a polícia aparece, ela tá numa encruzilhada, né? Ela só tem como atravessar uma rua cheia de carros para fugir da polícia. Ela para por um segundo, ela fecha o olho e ela fala: Deus, por favor, não me deixe morrer agora. Please God, don't let me dead. Essa fala é muito forte, essa fala diz muito sobre a personagem, porque ela fala o tempo todo, né, que talvez para ela não tem tanta importância estar ali, ou que ela planeja, né, não tá mais ali, se matar, e a gente tem uma relação muito forte entre vida e morte com ela, mas
Aqui a gente vê no fundo do coração o quanto ela não quer ir embora. Talvez por ter deixado as pessoas que ela ama magoadas, talvez por, enfim, N motivos, mas a gente consegue ver dentro dela que existe uma garota que quer sobreviver, existe uma garota que quer passar por tudo aquilo. Ela só não tá aguentando ser do jeito que ela é, né? E aí o vício agrava tudo isso. Mas é uma fala muito importante no meio desse episódio que não pode passar despercebido. Bom, chegando no final, ela vai na casa que eu nunca achei que ela iria, que é da traficante. Que doideira, né? Essa menina naquele estado, sem conseguir pagar pelas drogas que estavam com ela e tal, mas foi lá. Uma salva de palmas também para a atuação, né, dessa traficante. A mulher não tem expressão, então deixa a coisa tudo mais macabra. A gente não sabe o que pode acontecer, o que ela pode fazer. E aí a gente teve cenas bem intensas ali também. Se a gente parar para reparar nas escolhas da direção e da fotografia, a gente tem vários takes de coisas, né, enclausuradas. Então a gente tem um take da Zendaya como se ela estivesse dentro de grades ali, uma brincadeira talvez com a grade da escada, como se ela estivesse numa gaiola. E a gente tem os passarinhos, né, que estão dentro de uma gaiola também. Então a gente tem a sensação de que aquele lugar é um lugar muito fechado, um lugar onde ela tá presa. Tá até uma metáfora para o quanto ela tá presa dentro daquela situação toda. Bom, elas têm uma conversa muito importante ali para a história e ela vai pela primeira vez entrar num outro nível de drogas ali, que são drogas injetáveis, né? E essa traficante acaba dando morfina pra ela. E aí a gente vê, né, tem uma cena muito especial nesse episódio, que é ela voltando à infância, de novo, né? Quando ela, enfim, está nesse lugar muito high das drogas, ela entra, que é essa conexão com o pai dela. E aí a gente entende o quanto tá recente tudo isso pra ela, né? Por mais que ela fale que parece que faz muito tempo pra ela, ainda é muito recente. Ela lembra do momento, né, do velório e tal. E é uma cena muito bonita. E aí a gente tem ela acordando dentro dessa casa no dia seguinte, com quase tudo trancado, até que ela acha uma janela, consegue fugir, enfim, a tensão do episódio. E a gente finaliza com a mãe dela em casa, uma porta se abre e ela fala Rue, e a gente não sabe se é a Rue que está por ali. Bom, se você não quer ver spoiler, tenta pular uns segundinhos aí, porque eu vi a entrevista com o diretor e vou falar o que ele falou. Talvez não seja nada demais, mas vamos lá. Ele disse, aparentemente, que sim, é a Rue por ali, porque ele fala sobre o quão é importante voltar para casa nessa hora, né? O quão seria legal a Rue voltar para casa nessa hora. Então, acredito sim que pode ser a Rue que tá chegando ali. E acho bem legal se for, porque não ia ser aquele óbvio, né? Todo mundo tá esperando que, é outra pessoa, não é a Rue tá fora. Então, acho que se for ela, acho que pode ser legal. Vai ser uma escolha do vamos parar com os acontecimentos muito mirabolantes e vamos voltar aqui, né, pro cerne da história. Vamos trazer mais do psicológico dessas duas. Espero eu. Uma coisa legal que eu reparei, que eu queria ver se vocês também repararam, é que na cena da banheira, em que a Zendaya tá voltando ali à infância, né, na transição entre ela e a criança, a gente tem I'm Tired, a música do Labyrinth, que tocou no episódio passado da igreja, tocando de fundo nessa cena. Porém, não é o Labyrinth que tá cantando ela. Parece muito ser a voz da Zendaya. Será que a Zendaya gravou essa música? Não tô preparada pra isso, não. Eu já falei pra vocês que essa música mexeu demais comigo, acho que com todo mundo, né? Tanto que o Labyrinth acabou antes do tempo soltando essa música, e aí parece que deu alguma treta, a música saiu do ar, vamos ver. Mas eu acho que talvez a Zendaya tenha gravado ela, estou muito ansiosa pra ver se é isso mesmo. Se for, vai ser incrível. Para finalizar esse vídeo, a gente tem algumas teorias de que a personagem da Rue morre, né? Essa temporada traz muito essa relação de vida e morte, fala muito sobre essa personagem em si, e muita gente acredita que ainda nessa temporada ela vai vir a falecer ou qualquer coisa do tipo. Eu vou colocar minha opinião aqui também, já que esse está sendo um assunto super comentado. Lá no início da temporada 1, o Sam falou na premiere da série um pouco sobre o que seria essa série e ele disse que no final o intuito dela era criar esperança para todo mundo ficar firme, se manter firme assistindo, que o sentido dela era esperança. Eu não sei, pode ser sim que a Rue morra? Pode, mas eu acho que se a gente for por esse sentido, né, de dar esperanças
ia ser muito legal a gente ver essa personagem sim conseguindo vencer esse vício, conseguindo sair desse lugar, porque muita gente consegue também. Então, acho que seria bem pesado ela falecer, se bem que na versão original, sim, Euphoria foi inspirada em uma série de Israel, e nessa série original, a gente descobre no final que a Rue, na verdade, estava morta o tempo todo, então por isso ela narrava aquela história. Bom, a história aqui, Euphoria agora, essa versão, a gente sabe que é inspirada, não é exatamente aquela versão, então pode ser que o Sam mude. Tudo bem, se ela falecer, acontece a vida real também, mas acho que seria muito legal se o Sam trouxesse, né, essa virada de chave aí, quando que a Rue vai conseguir sair dessa, porque muita gente consegue. Então, vou torcer pela Rue, tá aqui o meu lado positivista para falar sobre essa história. E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo. Eu sei que tem muita gente que assiste aqui e acaba não comentando, não falando nada, mas isso faz muita diferença para mim. Eu adoro ler o comentário de vocês. Também deixa o seu like, isso ajuda bastante no meu trabalho. Se inscreve no canal se você não é inscrito, pra gente se ver semana que vem por aqui. Gente, um beijo, quero muito saber o que vocês estão achando, estou ansiosíssima para o episódio da semana que vem pra gente comentar sobre ele por aqui. Beijos, fiquem bem, tchau! Espero que esteja gravando. Yay!